Graça e paz, meus queridos. Que alegria estar com a igreja aqui, mais um domingo, dia do Senhor, para compartilhar a palavra do nosso Deus. Pedi para você abrir no Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73. Eu vou fazer a leitura excepcionalmente na Nova Almeida Atualizada. Eu sei que vocês usam bastante a ARA aqui, mas hoje eu vou fazer na Nova Almeida Atualizada. NAA. Salmo 73. Vamos com reverência ouvir a palavra do Senhor. Salmo de Asaf. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles, não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar pedindo a orientação do Santo Espírito. Senhor, nós estamos aqui diante de um salmo que expressa a crise de um servo do Senhor. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua santa palavra. Muitas vezes, Deus, essas crises também abatem o nosso coração. Por isso, nós precisamos da exortação da Tua palavra. Nós precisamos do consolo da Tua palavra. E nós precisamos que a Tua palavra nos dê a direção correta a seguir. Pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Vivemos em uma época na qual as aparências podem ser facilmente construídas. Nas redes sociais tornou-se comum a publicação de fotos em cenários luxuosos para transmitir uma imagem aparentemente inabalável de sucesso e riqueza. Existem, inclusive, empresas especializadas em alugar mansões, carros esportivos e iates exclusivamente para sessões de fotos destinadas ao engajamento digital.
Tais serviços oferecem pacotes completos que incluem fotos editadas por fotógrafos profissionais, vídeos gravados com câmeras de alta resolução e até filmagens aéreas feitas com drones. Mas não para por aí. Há estúdios projetados para replicar minuciosamente o interior de um jato particular, permitindo que a pessoa simule viagens de alto padrão. Ela pode, inclusive, optar por uma produção completa, com um maquiador e cinegrafistas, ou simplesmente utilizar seu próprio equipamento para alimentar a ilusão de uma vida opulenta, de uma vida luxuosa. Esses exemplos mostram como aquilo que vemos nem sempre corresponde à realidade. As aparências frequentemente nos enganam, distorcendo nossa percepção do que é verdadeiro e duradouro. É precisamente esse o dilema que encontramos no Salmo 73. O Salmo 73 descreve a experiência de um homem piedoso que passa a observar a vida de certas pessoas à distância. Ele vê os ímpios prosperando, vivendo aparentemente sem dificuldades, desfrutando de segurança e sucesso. E isso começa a confundir o seu coração. Diante desse cenário, surge em sua mente uma inquietação profunda e perigosa. Será que vale a pena servir ao Senhor e permanecer fiel quando os justos parecem prosperar? Muitas vezes, essa percepção distorcida da realidade pode gerar em nós o peso de uma aparente injustiça divina. Questionamos por que aqueles que vivem em franca oposição ao Senhor parecem prosperar, enquanto os que buscam obedecer a Deus enfrentam aflições, provações e sofrimentos. Essa tensão pode levar até mesmo o crente mais sincero a ecoar o lamento do salmista. Vale a pena prosseguir o caminho estreito? Vale a pena servir ao Senhor enquanto os ímpios prosperam? Faz sentido manter a pureza do coração quando os arrogantes parecem sempre prosperar? Convido você a caminhar comigo e com o salmista, não pelo atalho sedutor das aparências, como nós veremos, mas pela estrada da verdade, até chegarmos juntos ao santuário de Deus, porque é ali que a visão muda, é ali que o coração se ajusta, é ali que descobrimos que o verdadeiro bem não é no que possuímos, mas em estar junto a Deus. O tema da mensagem é uma fé em crise, dos olhos que invejam ao coração que descansa em Deus. Eu dividi a mensagem em 3 pontos. Primeiro ponto, a fé do justo é abalada pela realidade, versos de 1 a 3. Segundo ponto da mensagem, a fé do justo é confundida pelas aparências, versos 4 a 14. E o terceiro ponto da mensagem, a fé do justo é esclarecida pela eternidade, versos 15 a 26. Então vamos para o primeiro ponto da mensagem, a fé do justo é abalada pela realidade. Logo no título do Salmo lemos, Salmo de Asaf. A autoria, portanto, é atribuída a Asaf, que se apresenta como autor inspirado do texto. Mas afinal, quem foi Asaf? Quem foi Asaf? Asaf foi um levita e um dos principais músicos no tempo do rei Davi. Foi o próprio Davi quem o designou como um dos chefes da música em Israel, conforme lemos em 1 Crônicas 6 e capítulo 16. Seu ministério estava diretamente ligado ao serviço na casa do Senhor, especialmente à condução do louvor congregacional. No saltério bíblico, 12 salmos são atribuídos a Asaf. Isso mostra a importância do seu ministério e sua influência na vida espiritual do povo de Israel. O texto, contudo, não nos informa exatamente em que circunstâncias esse salmo foi escrito. Não sabemos qual foi o evento específico que levou Asaf a compor essas palavras. Mas o próprio salmo revela algo muito importante: o estado da alma do salmista. E qual era a tensão espiritual enfrentada por Asaf? Asaf
estava profundamente perturbado ao contemplar a prosperidade dos ímpios, enquanto ele próprio, e em certa medida o povo de Deus, experimentava sofrimento e aparente fracasso. Essa indignação fica evidente nos versos 3 e 12. Veja o que ele diz nos versos 3 e 12. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Verso 12. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Esse era o cenário que alimentava a crise espiritual do salmista. Ele via os ímpios prosperarem, enquanto os servos do Senhor pareciam caminhar sob aflição, escassez e provação. Antes, porém, de abrir o coração e expor as suas angústias, ele faz uma afirmação teológica firme e indiscutível. Observe o que ele declara no verso 1. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. É muito significativo que ele comece o salmo dessa maneira. Antes de falar da sua crise, antes de expor as suas dúvidas, antes de revelar o conflito do seu coração, Asaf afirma uma verdade fundamental. Deus é bom. É como se ele dissesse: meu coração está cheio de questões inquietantes e profundas, mas antes de compartilhar qualquer uma delas, afirmo sem hesitação que Deus é bom. Deus é bom para com Israel, o povo da aliança, para com todos aqueles que, pela graça, possuem um coração limpo. Contudo, embora conhecesse essa verdade, Asaf enfrentou uma crise profunda. No versículo 2 ele confessa: quanto a mim, porém. Ele acabou de afirmar que Deus é bom. Agora ele declara: quanto a mim, porém. Apesar de ser um judeu fiel, um levita consagrado, um líder no louvor do povo de Deus, Asaf reconhece a sua vulnerabilidade espiritual. Com humildade ele admite, olha novamente o verso 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. A Escritura frequentemente descreve a vida cristã como uma caminhada, e é exatamente essa a imagem que o salmista utiliza aqui. Ele compara a jornada cristã a um caminho que precisa ser percorrido, quase como uma escalada. Mas em determinado momento dessa caminhada, seus pés quase escorregaram. Por muito pouco, ele não se desviou dos caminhos de Deus. Mas o que levou Asaf a um ponto tão crítico na sua vida espiritual? Conforme já vimos, o próprio Asaf responde no versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Asaf desviou o seu olhar do Senhor e, em vez de contemplar a bondade de Deus, ele começou a olhar para os ímpios e a invejá-los ao ver a prosperidade deles. Perceba a profundidade do conflito de Asaf. Ele começou a interpretar a vida apenas pelas aparências e, por isso, tentava compreender como homens perversos, que viviam totalmente em desacordo com a vontade de Deus, pareciam prosperar cada vez mais, enquanto aqueles que se esforçavam por obedecer ao Senhor eram acometidos por aflições e sofrimento. Esse contraste estava corroendo a alma de Asaf. Asaf se cansou de ver os maus prosperando, se cansou de ver os maus vivendo tranquilamente, enquanto os justos padeciam. Em algum momento, essa indignação transformou-se em inveja, e posteriormente, como veremos, em desejo de viver como aqueles que não temiam ao Senhor. Diante desse dilema, fica fácil compreendermos porque ele afirma: meus pés quase se desviaram. Essa condição não surgiu de repente, mas foi fruto de pensamentos distorcidos, de afetos desordenados e de uma fé vacilante. Ao avaliar a vida apenas pelas aparências, Asaf esqueceu-se da bondade de Deus, das realidades eternas, do juízo vindouro e da fidelidade soberana do Senhor. Por isso, seus pés quase
resvalaram. Pouco faltou para que ele se desviasse dos caminhos de Deus. Na sequência do Salmo, Asaf expõe de maneira mais detalhada as causas da sua inveja. Isso nos leva ao segundo ponto da mensagem: a fé do justo é confundida pelas aparências. A partir do verso 4, Asaf passa a descrever aquilo que alimentava a sua crise espiritual. Ele observa a realidade ao seu redor e, a partir dessas observações, começa a formular conclusões que confundem a sua fé. E aqui nós temos pelo menos 3 causas da inveja de Asaf. A primeira causa é uma visão unilateral da realidade. A segunda causa é a aparente impunidade dos ímpios. E a terceira causa é o equívoco quanto ao propósito da vida. Vamos ver cada uma dessas causas da inveja de Asaf. A primeira causa foi uma visão unilateral da realidade. Asaf se esqueceu que toda moeda tem 2 lados e passou a enxergar apenas um deles: a vida aparentemente tranquila dos homens maus. Ele se deixou enganar pelas aparências e, mais profundamente, perdeu de vista que Deus não governa o mundo apenas sobre a perspectiva do presente, mas à luz da eternidade. E toda vez que a eternidade é retirada da equação, as conclusões tornam-se inevitavelmente distorcidas. Essa visão distorcida e unilateral fica evidente na forma como Asaf descreve os perversos. Veja comigo o verso 4, 5 e 7. Ele diz assim: para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Verso 7. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Ao contemplar a realidade à sua volta, Asaf chega a uma conclusão inquietante. Os ímpios parecem escapar das lutas que afligem a maioria das pessoas. Aos seus olhos, eles desfrutam de saúde vigorosa e parecem não sofrer as canseiras e aflições que atingem os demais. Além disso, a abundância em que vivem alimenta desejos desordenados e uma atitude soberba. Mas a descrição não para aqui. À medida que ele continua observando, a sua percepção torna-se cada vez mais exagerada. Por isso, no versículo 12, ele chega a uma conclusão equivocada. Ele diz assim: eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Aqui está o ponto mais crítico da crise do salmista. Ele começa a acreditar que os ímpios sempre prosperam e enriquecem, enquanto aqueles que se esforçam por obedecer ao Senhor, como ele, são continuamente atingidos por sofrimentos, lutas e aflições. O problema não está simplesmente no que Asaf via, mas no que ele não via. Ele deixou de considerar a eternidade, esqueceu-se do juízo justo de Deus e perdeu de vista a verdade de que a prosperidade do ímpio, ela é passageira, ela é efêmera, enquanto a herança do justo é eterna, garantida pela fidelidade do Deus da aliança. Diante dessa leitura unilateral da realidade, não é surpresa que a inveja tenha tomado conta do coração de Asaf. A segunda causa da inveja de Asaf foi uma aparente impunidade dos ímpios. Asaf continua com seu olhar voltado para os ímpios e agora ele percebe que eles não eram apenas pessoas que prosperavam e escapavam das lutas que afligiam os demais, mas também eram indivíduos violentos e opressores. Veja o que ele diz nos versos 6 e 8. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Aqui Asaf descreve que os ímpios ostentam o orgulho e a violência como se fossem adornos, como se fossem enfeites. A soberba é apresentada como um colar, algo exibido com orgulho, como uma joia, enquanto a violência é comparada a um manto, algo que o cobre, que o veste completamente. Além disso, suas palavras revelam um coração corrompido. Eles zombam,
falam maliciosamente, falam maldosamente e tratam a opressão com arrogância, como se estivessem acima de qualquer julgamento. O que deveria ser causa de vergonha, torna-se para eles motivo de orgulho e ostentação. Mas a descrição da impunidade desses homens não termina aqui. Essa impunidade percebida por Asaf atinge o seu ápice na oposição aberta deles para com o próprio Deus. No versículo 9, o salmista afirma: abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Eles não apenas rejeitam a vontade de Deus, mas demonstram uma postura declaradamente hostil ao Senhor. Falam contra Deus, blasfemam e o desprezam abertamente. E ainda assim, eles continuam prosperando. Isso perturba profundamente o coração de Asaf. E qual é o resultado da atitude desses homens? A repreensão por parte dos demais? A indignação das demais pessoas? Não, o resultado é ainda mais perturbador. Em vez de repreensão, esses homens recebem aplausos. Em vez de correção, conquistam seguidores. Essa admiração que despertam alimenta o orgulho dos seus corações, a ponto de passarem a duvidar da justiça divina. Nos versículos 10 e 11, Asaf descreve esse cenário. Ele diz: por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez, com voracidade, com apetite. Verso 11. Eles dizem, os ímpios: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eles não apenas zombam e caluniam os homens, mas também desafiam o próprio Deus, duvidando da sua justiça, como se dissessem: Deus não vê, Deus não se importa, Deus não julgará. Diante desse cenário, onde a impunidade dos perversos parece prevalecer, Asaf enfrenta uma crise profunda e sua confiança na justiça divina fica seriamente prejudicada. A terceira causa da inveja de Asaf foi o equívoco quanto ao propósito da vida. Em algum momento, Asaf começou a medir a vida apenas por uma pergunta: estou sendo feliz e prosperando? Estou sendo feliz e prosperando? Mas quando ele olha para os ímpios, vê prosperidade. Quando olha para si mesmo, vê sofrimento. E então ele chega a uma conclusão perigosa. Observe o que ele declara nos versos 3 e 14. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã castigado. Enquanto os ímpios desfrutavam de tranquilidade e prosperidade, Asaf confessa ser afligido o dia inteiro e castigado a cada manhã. Essa aparente inversão da justiça divina o conduz a uma conclusão perigosa. Ao comparar o seu sofrimento com a prosperidade dos ímpios, ele passa a duvidar, no íntimo do seu coração, se valer a pena servir ao Senhor. Com a visão distorcida, o salmista passa a enxergar o caminho dos perversos como uma alternativa viável e atraente de vida. Esse é o ponto mais perigoso da crise espiritual do salmista. Porque quando o propósito da vida deixa de ser a glória de Deus e passa a ser o conforto ou a prosperidade, a fé começa a vacilar. E a mesma tentação pode surgir no nosso coração. Quando vemos injustiça, quando vemos a corrupção, quando vemos pessoas perversas prosperando, podemos começar a dizer: será que vale a pena ser justo? Será que vale a pena permanecer fiel? Onde está Deus? Onde está a bondade de Deus para com o seu povo? Onde está o juízo de Deus para com os perversos? Foi exatamente nesse ponto que Asaf chegou. Sua fé estava confusa, sua visão estava distorcida e o seu coração estava corroído pela inveja. Contudo, o salmo não termina no verso 14. A crise de Asaf não é o ponto final, mas o caminho pelo qual Deus o conduzirá à restauração. E isso nos leva ao terceiro ponto da mensagem,
a fé do justo é esclarecida pela eternidade. Mesmo em meio à sua angústia, Asaf nos ensina uma lição profundamente instrutiva. Ao perceber que seus pensamentos estavam indo longe demais, especialmente em seus juízos acerca de Deus, ele decide calar-se. Ele se recusa a transformar pensamentos pecaminosos em palavras capazes de prejudicar o povo de Deus. Observe o que ele afirma no verso 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Por estar diretamente envolvido no serviço na casa do Senhor, especialmente a condução do louvor congregacional, Asaf compreende a responsabilidade espiritual que carregava. Se tivesse verbalizado publicamente sua inveja e sua crise, poderia ter levado outros crentes a tropeçar. Ele reconhece que expressar seus pensamentos naquele momento seria ignorar a fidelidade do Senhor revelada ao longo da história para com o seu povo. O salmista, então, nos ensina que em tempos de crise, corremos o risco de sermos injustos para com Deus e para com o seu povo. Por isso, uma prática sábia nesses momentos é colocar freio em nossa boca, para que não venhamos a falar de forma precipitada e depois precisemos nos arrepender. Jó, em meio ao seu vale de dor, elevou aos céus 34 queixas questionando a soberania e a bondade de Deus. Porém, após ser confrontado pelo Senhor, ele disse: na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A experiência de Asaf e Jó nos ensina que em tempos de angústia, a sabedoria começa no silêncio. Refrear a língua é reconhecer que nossas palavras precipitadas podem ferir e que a fidelidade de Deus jamais falha, mesmo quando o nosso entendimento vacila. Entretanto, o silêncio de Asaf não significava que a sua crise estivesse resolvida. O conflito interior ainda permanecia vivo. Seus sentimentos ainda o oprimiam, e apesar de refletir profundamente sobre seu dilema, ele não conseguia solucioná-lo por si mesmo. No versículo 16 ele confessa: em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Aqui revela toda a profundidade da crise de Asaf. Ele não podia expor seu conflito diante do povo de Deus, mas também não conseguia carregá-lo sozinho. Aquela tensão espiritual o consumia e enfraquecia a sua vida interior. Como resolver essa crise? Como resolver uma crise espiritual tão profunda? Diante desse impasse, Asaf chega à única conclusão possível: se não pode abrir o seu coração diante dos homens, precisa fazê-lo diante de Deus. Somente na presença de Deus aquela carga poderia ser devidamente tratada. Por isso ele declara no versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Não sabemos com certeza se Asaf descreve uma entrada literal na casa do Senhor, ou se ele utiliza uma linguagem figurada para descrever uma aproximação espiritual de Deus. Possivelmente ambas as coisas. O ponto central é que ele se volta para o Senhor, confessa o seu pecado, confessa a sua incredulidade e leva a sua queixa à presença divina. Importante notar que nada mudou nas circunstâncias externas. Nada mudou. Os ímpios continuavam prosperando. Ele, Asaf, continuava passando por momentos difíceis. E Deus continuava soberano e fiel. O que mudou então? O que mudou? Foi a perspectiva de Asaf. Ele mudou a direção do seu olhar. Até então, ele mantinha os olhos fixos na realidade imediata e temporal. Mas ao se encontrar com Deus, sua visão foi totalmente corrigida. Ele passou a enxergar a realidade à luz da eternidade. Essa mudança de perspectiva o leva a reconhecer a sua cegueira espiritual.
Ele confessa isso nos versículos 21 e 22. Veja comigo versos 21 e 22. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal, ou em algumas versões, como um irracional diante de ti. Em outras palavras, o conflito de Asaf era essencialmente um problema de cosmovisão, na forma como ele lia a realidade, na forma como ele interpretava a realidade. Ele possuía uma crise na forma como ele interpretava a realidade ao seu redor. Ele enxergava apenas as circunstâncias imediatas, o que distorcia sua percepção e o levava a agir de forma irracional, guiado por impulsos e emoções e não pelo entendimento iluminado pela verdade de Deus. Mas ao se voltar para a presença do Senhor, a sua cosmovisão é corrigida. Ele passa a enxergar a vida de forma mais ampla, compreendendo não apenas o que é visível e temporal, mas também o que é eterno e espiritual. Ao retirar os olhos da realidade temporal e fixá-los em Deus, Asaf é lembrado do destino dos ímpios. Ele declara nos versículos 18 e 19: Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Observe o contraste. No início do Salmo, Asaf diz que seus pés quase escorregaram. Agora, ele entende que, na verdade, quem está em terreno escorregadio são os ímpios. Os pés deles parecem firmes por um momento, parecem firmes por um tempo, mas inevitavelmente escorregarão sobre o juízo de Deus. Essa mesma verdade é reforçada por outra imagem no versículo 20. Como acontece com um sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Assim como um sonho parece real enquanto dura, mas desaparece ao despertarmos, também a prosperidade dos ímpios é passageira. Ela pode parecer duradoura no presente, mas se dissipará completamente quando o Senhor manifestar o seu juízo. Mas o mesmo não acontece com os servos do Senhor. Deus não os esquece. Deus não os abandona. Pelo contrário, Ele os sustenta e os conduz. Asaf reconhece isso nos versículos 23 e 24. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. A imagem é profundamente paternal. Como um pai que segura firmemente a mão do filho ao atravessar uma rua perigosa, assim o Senhor sustentava Asaf. Não era Asaf quem segurava a mão do Senhor. Era o Senhor quem segurava a mão de Asaf. Por isso, ele não se perdeu. Além disso, essa mudança de perspectiva faz com que Asaf volte a alimentar a esperança da vida futura. O Deus que agora o sustenta, também o guia e, por fim, o receberá na glória. Mesmo em meio a dúvidas e enganos, Deus conduz o seu povo pela verdade da sua palavra. E esse caminho culmina na comunhão eterna com Ele. Asaf viveu uma tremenda crise de fé. Em seu coração ele foi tentado a abandonar o Senhor. Contudo, essa crise foi resolvida quando ele passou a interpretar a vida a partir da perspectiva de Deus, considerando não apenas a realidade física e temporal, mas também a realidade espiritual, a realidade eterna. O exemplo de Asaf nos mostra que a fé verdadeira se mantém firme quando escolhemos confiar em Deus acima das circunstâncias. Mesmo quando o nosso coração desfalece e as nossas emoções nos enganam, podemos descansar na certeza de que Ele é o nosso guia seguro em todos os caminhos da vida. Queridos, temos algumas lições preciosas a aprender com Asaf nessa manhã. Pelo menos 3 lições eu gostaria de trazer aqui. Primeira lição: crises de fé podem atingir os servos do Senhor. Crises de fé podem atingir os servos do Senhor. A verdadeira fé não imuniza o crente contra crises espirituais. Mesmo os servos fiéis do Senhor
continuam sujeitos às limitações humanas, às emoções instáveis e às tentações que desafiam a confiança em Deus. Asaf, embora consagrado ao serviço na casa do Senhor, enfrentou uma profunda crise de fé, mostrando que dúvidas e conflitos internos não anulam a fé genuína, mas fazem parte da caminhada em um mundo marcado pelo pecado. E a Escritura confirma que essa experiência não é isolada. Muitos homens de Deus atravessaram profundas crises de fé. Abraão, considerado o pai da fé, vacilou ao tentar cumprir a promessa divina por meios próprios. Elias deixou-se dominar pelo medo diante das ameaças de Jezabel. E por que é importante destacar isso? Essa verdade é especialmente relevante em uma cultura que associa prosperidade e sucesso visível à aprovação divina. Tal visão distorce a realidade espiritual e leva à falsa conclusão de que prosperidade e sucesso são sinais do favor de Deus. A palavra, porém, ensina que bênçãos materiais não medem fidelidade nem comunhão com o Senhor. Deus concede prosperidade conforme sua soberania, sem que isso implique aprovação espiritual. Portanto, meus irmãos, as crises de fé não indicam fracasso espiritual. Elas revelam oportunidades para crescimento e maturidade. Elas nos lembram que a segurança do crente não está nas aparências, nem na prosperidade, mas em um Deus fiel que sustenta, corrige e conduz cada passo do seu povo. Quem aprende a olhar para Ele, mesmo em meio à dúvida e à tribulação, encontrará firmeza, esperança, socorro e renovação para a jornada da fé. Segunda lição que eu gostaria de trazer: valorize o tempo de comunhão com Deus. Valorize o tempo de comunhão com Deus. A restauração espiritual de Asaf ocorreu quando ele buscou a presença do Senhor no santuário, onde sua visão foi corrigida e o seu coração foi realinhado. Isso revela que a maturidade espiritual não surge por acaso nem por atalhos, mas por meio da busca constante e humilde do Senhor, especialmente na oração, na meditação da palavra e na comunhão com Ele. Deus também fortalece seu povo por meio da palavra, da oração, dos sacramentos, um que nós vamos participar hoje, vividos no contexto da comunhão da igreja. Por isso, o culto público não pode ser negligenciado. Vencer a preguiça, o desânimo e as desculpas fazem parte da luta da fé, pois quando adoramos juntos, somos lembrados de quem Deus é, de quem nós somos nele e da esperança que nos sustenta. Portanto, buscar a presença de Deus não é um hábito religioso, é o caminho pelo qual Ele renova a fé enfraquecida, restaura a esperança cansada e sustenta o coração no caminho da verdade. Quem persevera nesse compromisso experimenta a paz que excede a todo entendimento, encontra segurança para os dias difíceis e descobre que a verdadeira força do cristão não está em si mesmo, mas naquele que guia, sustenta e transforma cada passo do seu povo para a glória do seu nome. E a terceira lição: olhe para aquele cujos passos nunca vacilaram. Olhe para aquele cujos passos nunca vacilaram. Asaf quase se perdeu a invejar a prosperidade dos ímpios, pois por um momento passou a avaliar a vida apenas pelas aparências e não pela fidelidade de Deus. Essa tensão também marca a nossa experiência. Frequentemente nos inquietamos ao ver a prosperidade daqueles que não temem a Deus, enquanto a fidelidade nos conduz por caminhos difíceis e caminhos de aflição. O Salmo 73, porém, não termina na fragilidade humana. Ele nos conduz a algo maior. Ele nos aponta para alguém completamente diferente de nós. Alguém cujos pés nunca resvalaram, cujos passos jamais se desviaram. Alguém que conservou perfeitamente puro o seu coração e lavou as suas mãos na inocência. Alguém também que foi afligido o dia inteiro e castigado cada manhã. Não porque merecesse,
mas porque escolheu caminhar até o fim, o caminho da obediência. E quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. Cristo conheceu a pobreza, o desprezo e a ausência de conforto. Sendo rico, se fez pobre. Sendo o Senhor de todas as coisas, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele viu a prosperidade dos ímpios, experimentou a injustiça do mundo e sofreu o peso da maldição do pecado em nosso lugar. Mas nunca murmurou, nunca reclamou, nunca questionou a bondade do Pai. Em lugar de invejar os maus, entregou-se inteiramente à vontade de Deus. E aqui está a boa nova do Evangelho. Cristo não apenas venceu onde Asaf caiu, ele venceu onde nós frequentemente caímos. Sua fidelidade não serve apenas como exemplo, mas ela também é substitutiva. Ele permaneceu firme para que nós, quando vacilamos, não sejamos consumidos. Ele andou perfeitamente no caminho estreito, para que quando os nossos pés fraquejarem, sejamos sustentados pela graça. Na cruz, a bondade de Deus pareceu oculta. Tudo parecia abandono, tudo gritava derrota, injustiça. No entanto, era exatamente ali que a bondade de Deus estava sendo revelada de modo mais profundo e definitivo. Cristo é a própria bondade de Deus encarnada, entregando-se por pecadores cansados, confusos e inclinados à inveja, como vocês e como eu. Por isso, quando os nossos olhos se perturbam e o coração se sente tentado a abandonar o caminho da fidelidade, somos convidados a olhar, não para os ímpios, somos convidados a olhar para Cristo. Nele aprendemos que a bondade de Deus não se mede pela facilidade do caminho, mas pela certeza do fim. Mesmo quando não conseguimos perceber a bondade de Deus nas circunstâncias, podemos confiar nela, porque já a vimos plenamente revelada em Cristo. Assim, seguimos adiante não porque somos fiéis, não porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. Não porque sempre enxergamos claramente, mas porque Ele segura a nossa mão e descobrimos, dia a dia, que a bondade de Deus se revela em todas as circunstâncias. E que o bom mesmo não é invejar a prosperidade dos ímpios, mas é viver com Cristo, hoje, mesmo em meio a todas as nossas dificuldades, e para sempre, na glória eterna. Retomando as perguntas feitas no início. Vale a pena continuar no caminho estreito? Vale a pena servir ao Senhor quando os ímpios prosperam? Faz sentido manter o coração puro quando os arrogantes parecem vencer? Asaf responde de forma definitiva nos versos finais do Salmo, encerrando a sua crise com uma confissão de fé madura e profundamente centrada em Deus. Veja comigo os versos 25 a 28. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Vale a pena servir ao Senhor? Para Asaf, sim, valeu a pena. E para você? E para você? Que a sua resposta seja a mesma do salmista. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor, como é bom lermos esse salmo e saber que essa palavra confronta o nosso coração. Confessamos, ó Deus, que nós somos como Asaf. Nós não estamos imunes à inveja. Nós invejamos, nós cobiçamos, e nós queremos muitas vezes ter aquilo que o Senhor não quer nos dar. E não nos mostramos satisfeitos com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado tão bondosamente e tão graciosamente. Que nessa manhã, Deus, o Senhor perdoe o nosso pecado e que o Senhor nos ensine a termos satisfação no Senhor.
que o Senhor nos dê satisfação naquilo que o Senhor nos dá, mas principalmente que a nossa satisfação não esteja nas coisas materiais, não esteja nas coisas visíveis, mas no Teu Filho, Jesus Cristo. Que Ele baste totalmente para a nossa vida. Porque o que nós podemos querer no céu além dEle? O que nós podemos querer na terra além dEle? Ele é tudo o que nós temos e tudo o que nós precisamos, hoje e para todo sempre. Que essa verdade confronte o nosso coração e que Cristo baste para nós, hoje e para todo sempre. Pedimos isso em nome dEle. Amém.